Anteriormente na Segunda Guerra, a Alemanha capturou a maior parte do exército francês na Bélgica e começou sua invasão à França, o que deixou a Terceira Internacional em uma situação complicada no Ocidente. Já no Oriente, a União Soviética encontra poucas dificuldades em sua invasão aos fantoches da Alemanha. Na África, os britânicos são expulsos para o Sudão pelos italianos e otomanos. Em Portugal acontece um golpe de Estado, a monarquia é restaurada e Portugal troca de lado na guerra. Isso complicou mais ainda a situação da Terceira Internacional no Ocidente. Os italianos e portugueses começam avanços e desembarques na Espanha. Na França, os alemães conquistam Paris, mas novamente a França muda a capital para Bordeaux. Na América, os comunistas no Canadá fogem para a África e os Estados Unidos anexam todo o Canadá. Na América do Sul, a Argentina começa a invadir a Patagônia, que recebe suporte logístico do Chile e Uruguai, que estavam sob governos social-democratas. Em retaliação, a Argentina declara guerra e os dois países, mesmo não sendo socialistas, se juntam à Terceira Internacional. Mas não havia nada que poderia ser feito e o Uruguai e a Patagônia são rapidamente derrotados. A divisão dos territórios causou discordâncias entre o Brasil e a Argentina, mas foi acordado que o Brasil poderia ficar com o Uruguai se ele não interferisse nos interesses argentinos no Paraguai e no Chile. Apesar da derrota da Patagônia e do Uruguai, a Argentina tem dificuldades para invadir o Chile por causa da Cordilheira dos Andes. A Colômbia invade todos os países que faziam parte da Grã Colômbia, porém não a União Soviética está tendo dificuldades para invadir a Ucrânia. Muda sua ofensiva para o norte, o que dificultou a situação aos fantoches da Alemanha, mas a Finlândia continuava sendo um problema à União Soviética. No ocidente, a Itália começa a invadir a França e Portugal a Espanha. Os otomanos tentam um contra-ataque no Cáucaso, mas falham e perdem os seus fantoches. No Oriente, os russos lançam sua maior ofensiva, chegando até Varsóvia e quebrando a linha defensiva da Finlândia. Os italianos e portugueses, usando os territórios conquistados na Espanha, desembarcam na França, cercando Bordeaux. A França já estava em seu limite e em julho eles assinam a paz. Logo depois a Espanha se rende. Porém, os russos invadem quase toda a Finlândia e começam a invadir a Prússia, com os alemães resistindo em Königsberg. A Alemanha já estava bem desgastada por causa da vitória no Ocidente e nos Balcãs. Então, para combater os russos, eles transformam seus territórios conquistados em estados fantoches e recrutam os anticomunistas, também recrutando os soldados de seus aliados na Europa e América do Sul. Então o contra-ataque começa com a Alemanha tendo dificuldades para avançar, mas seus aliados nem tanto. Com os otomanos desembarcando a leste do Mar Cáspio em julho e em agosto, os finlandeses recuperando todo o seu território. Porém, as potências centrais começam a sofrer porque os russos começam a fazer terra arrasada, o que dificultou o avanço. Na América Central, a Nicarágua anexa todos os países da América Central sem encontrar resistência e logo depois eles desembarcam nas ilhas do Caribe. Enquanto isso, na América do Sul, todos os países neutros declaram guerra às potências centrais para não serem invadidos. Porém, as potências centrais já esperavam isso e em um ataque coordenado eles rapidamente derrotam seus inimigos em poucos meses. No Oriente Russo, os americanos fazem um desembarque, encontrando pouca resistência, mas não fazem grandes avanços por causa do inverno, focando sua ofensiva no sul em direção à Ásia. Por falar em Ásia, os chineses, com auxílio indiano, expulsam os japoneses da China continental, com logo em seguida a Tailândia assinando a paz com os Estados Unidos. Estoura um levante de independência na Coreia e o estado fantoche japoneses na Manchúria, percebendo que a guerra estava perdida, se rende, deixando o Japão praticamente sozinho. Os americanos ocupam a Coreia e começam a planejar um desembarque no Japão. Por falar em Japão, ele já estava bem desgastado por causa da guerra e com muito apoio popular o imperador Hirohito depõe os militares do governo e assina a paz com os Estados Unidos. No extremo oriente russo, os americanos conquistam mais território, porém eles sofrem com muitas baixas e com estratégia de terra arrasada dos russos. Na Europa, as potências centrais avançam mais no sul da Rússia e em Moscou acontece um golpe de estado, com Stalin sendo deposto e executado e um novo governo liderado por Nikita Khrushchev assume. E o novo governo nega a paz com as potências centrais. Então a guerra continua e os alemães saem vitoriosos nas batalhas. Porém, tem mais baixas que os derrotados e isso vai desgastando a Alemanha, que já estava em seu limite. Após muitas batalhas, os alemães conseguem cercar Moscou, mesmo sofrendo por causa do inverno. Em março, os britânicos desembarcam na Normandia encontrando pouca resistência. Era apenas uma questão de tempo até a União Soviética pedir a paz.
E isso aconteceu em abril com a União Soviética assinando a paz com a Alemanha e os Estados Unidos. Porém os britânicos se espalham mais na França. Mas para a sorte dos alemães, a Irlanda entra na guerra de última hora, ocupando o resto da ilha da Irlanda. Os alemães sabiam que não poderiam vencer em outro fronte, mas eles iniciaram antes da guerra um projeto para desenvolver uma bomba atômica em 1945 e o projeto já estaria pronto. O alvo inicial era Moscou, mas agora os alemães lançariam a bomba em Portsmouth. Porém mesmo assim os britânicos recusaram a rendição, então os alemães bombardearam Cardiff. Após isso os britânicos aceitaram a rendição, acabando com a guerra. Ao final da guerra Portugal ficou com a Galícia, a Irlanda anexou toda a sua ilha. Os estados fantoches alemães expandem seus territórios na Rússia, que é dividida em duas, uma fascista sendo um fantoche americano e outra monarquista sob influência alemã. Lembrando que a execução dos Romanov não aconteceria, já que nessa realidade eles fugiram para o Reino Unido. A Itália anexa alguns territórios da França e toda a costa da Iugoslávia. A Albânia é dividida entre a Itália e a Grécia. E a Iugoslávia e a Hungria se tornam fantoches da Bulgária e Romênia respectivamente. Na África os otomanos expandem seus territórios até o rio Nilo. E as colônias da Grã-Bretanha e Espanha são divididas entre Alemanha, Portugal e Estados Unidos. Com Portugal ficando com as colônias espanholas e ligando Angola até Moçambique. E a União Sul-Africana é entregue aos Estados Unidos. Na América é criado o grande estado americano, tendo o México como seu fantoche. Na América Central a Nicarágua é a grande e única potência. E na América do Sul o continente é dividido entre Brasil, Argentina e Colômbia. Na Ásia os otomanos criam um estado fantoche para os cazaques e turcomenos na Ásia Central. A Rússia Asiática se torna um estado fantoche americano junto com o Japão, Coreia, Filipinas, Taiwan e Tailândia. E agora o mundo estaria dividido entre dois países e duas ideologias, o que resultaria em uma guerra fria.